E aí, você já fez uma lista de coisas que você não vai fazer em 2024? Isso mesmo, uma lista de to-don'ts ao invés de to-dos. Você usa esse termo? Ou você é igual eu, tem caderninhos, planners, listas infinitas de cursos que você quer fazer, lugares que você quer conhecer, metas. O convite hoje, pessoal, vai ser para a gente falar de renúncias, daquilo que a gente precisa cortar, da lista de nãos que a gente precisa construir em 2024. Então esse papo vai ser muito, muito bom. Quero dar boas-vindas para todo mundo que está chegando por aqui e quero dizer para vocês, para quem não se atentou, já estamos na última semana de janeiro. E há pouco menos de um mês atrás, estávamos nós fazendo a nossa lista de desejos para esse ano. E talvez algumas de vocês já estão com aquela sensação um pouco de frustração. Ou porque não está conseguindo acompanhar a meta de saúde, ir para academia, beber água, metas profissionais, ou até mesmo de leitura de livros, enfim. O que a gente estava dizendo mais cedo sobre o excesso de objetivos e sims que a gente quer dar para os nossos projetos. E o que acontece muitas vezes é que a nossa frustração vem de não estabelecer limites para a gente mesmo e para as pessoas com quem a gente convive. E aí vira uma certa fantasia, né, gente? Não sei se vocês concordam, que criança é aquela pessoa, né, aquele serzinho que vive na fantasia. E a gente muitas vezes se pega sendo infantil também com a gente mesmo, com as metas que a gente estabelece. Então, adultos que traçam metas inalcançáveis, adultos que querem agradar todo mundo, quem aqui se identifica um pouco? E adultos também, pessoal, que terceirizam as causas do próprio fracasso, da própria frustração. Na verdade, a gente entende que são pessoas infantis, e é disso que a gente vai falar hoje. Tá começando então um papo pra gente grande. Bem-vindos a todos os adultos que estão aqui. Me conta no comentário o nome de vocês, de onde vocês são. Estão vendo rostinhos novos. Dai Rocha Freitas, a Cris, que tá sempre aqui, Nasa Moner, Marilene, sejam bem-vindos. Gustavo tá aí também. Conta aí pra gente de onde vocês são. E pra quem é novato, que tem algumas pessoas novatas aqui, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Larissa Cruvinel. Eu sou autora desse livro aqui, A Serenidade da Renúncia, que é uma bússola para mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães. Esse livro já foi lido em 7 países e nele eu falo livremente sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade e a maternidade opcional. Ou seja, ter filhos como uma decisão individual e não como uma condição ou um sonho universal que todas as mulheres têm. Quem tá aqui sabe bem disso. E eu optei por não ser mãe e eu convido as mulheres a se decidirem com responsabilidade. Lendo meu livro, eu faço várias provocações para vocês. Toda segunda-feira, pessoal, às 20 horas, eu me reúno aqui com vocês para uma roda de conversa virtual aberta, quem quiser participar, para a gente refletir e amadurecer. Então aqui não tem guru, vocês não vão ver uma pessoa dando regras, receitas para a vida, fujam de pessoas assim. O que vai ter, e eu prometo para vocês, são perguntas boas, peito aberto, para a gente falar sobre nossos medos, nossos anseios, nossas angústias e também aquilo que nos move para uma vida mais autêntica. A minha convidada já chegou. Eu estava preocupada da paciente tomar muito tempo, hein, Ju? A Ju é psicóloga, tinha um atendimento até agora às 20. Eu falei, então vou fazer uma abertura mais longa para dar tempo dela chegar. E eu conheci a Juliana, pessoal, 10 anos atrás, quando a gente trabalhava na ONG SOS Mulher e Família. Alguém aqui de Uberlândia conhece essa instituição? Eles já têm, acho que mais de 25 anos, salvo engano, de atendimento gratuito para famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, lá eram feitos atendimentos com famílias com casos de violência física, psicológica, patrimonial. E então eu conheci a Ju nesse contexto bastante tenso, né? E aí eu queria que vocês clicassem no aviãozinho para chamar mais pessoas, porque nós
tivemos trajetórias muito diferentes desde esses 10 anos atrás, quando a gente se conheceu. Mas uma coisa que a gente tem muito em comum, pessoal, é a busca por uma vida autêntica. Então, se preparem, tem muita pergunta boa. Vou chamar a Ju para chegar aqui. Letícia, que alegria te ver aqui. Lúmia também. Sejam muito bem-vindas, todas vocês. Tá dando um delayzinho, Ju, mas já vai funcionar, sempre dá certo. Além da Dai, tem outras psicólogas aqui também? Eita, Ju, escreve aí o que tá aparecendo pra você, porque pra mim tá diz, não tá conseguindo participar. Não sei se tem algum bloqueio por aí. Letícia fala com a gente de São Paulo. Aí, Agora deu. agora sim. Gente, quanto tempo que Deu eu não tempo de entro você numa beber uma água, pelo live? menos, Juliana? Peguei minha água. Coisa Tudo boa. certo. Que bom que Ai, deu que certo. coisa boa. Obrigada por ter Muito bom. aceitado esse convite. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Ah, O pessoal obrigada. vai chegando e vai se conectando sempre com pessoas que estão em busca das mesmas conquistas, né? E eu acho que o que nos une aqui é entender que a gente tem muito a aprender e muita humildade para trocar ideia de peito aberto, sem querer dar receita para ninguém. Acho que é o que a gente quer fazer hoje, né? Maravilhoso. E aí eu acho que desse lugar é onde a gente mais consegue enriquecer quem está em volta, né? Porque é Sim. uma troca de ideias. Quando você fala do seu livro, por exemplo, né, para ajudar as pessoas a decidirem, né, com muita responsabilidade sobre exercer ou não a maternidade. E aí eu juro que nunca tive essa dúvida. Para mim sempre foi certo. Quero muito ser mãe. Aham. Mas eu li pela curiosidade do psicólogo, querer saber de histórias, né? Mas esse interesse de, gente, o que que ela fez, né? Onde que ela foi buscar? Legal. Olha que coisa legal, que é exatamente isso que eu tenho falado aqui, Aham. né? De olhar e decidir com consciência, fazer essas escolhas com consciência. Então, trazer esses assuntos que você tem trazido para cá, que são vão muito de Legal. encontro com toda essa construção que você fez, tem sido muito Ai, legal que mesmo. bom, que Rico. bom. E desse Obrigada. lugar, Se apresenta né? De para não quem não trazer te conhece. verdades. Legal. É isso. Se apresenta, Ju, para quem não te conhece, dá um contexto aí do porquê que a gente vai falar tanto de renúncia e de amadurecimento com você. Então, eu sou Juliana, mineira aqui de Uberlândia, psicóloga, é, sou a filha mais velha, tenho uma irmã mais nova e eu trabalho exatamente nessas relações adultas com as pessoas para ajudar que mais pessoas tenham essa clareza e consigam se posicionar com confiança e com Uhum. segurança para bancar as suas Legal. decisões e ir para a vida. E aí, esse tema até o título que você colocou, né? Das renúncias que destravam a vida adulta, achei legal que você usou a palavra que eu geralmente uso mesmo, né? De Legal. destravar. Porque ficar nesse lugar de fazer só um automático, só cumprir com o protocolo da vida, né? Que foi Uhum. estabelecido aí por alguém há sei lá quantos anos atrás, Uhum. né? Em algum momento da humanidade, trava, gente. Trava em todas as áreas. Legal. Porque me gera muito mais dúvida, me gera insegurança, me gera medo. E o meu intuito é muito esse, de olhar, ajudar as pessoas a olhar com mais coragem. E você usa essa palavra também para falar das suas leitoras, né? É uma Aham. leitura para corajosas, porque eu estou questionando uma verdade universal aí. Uhum. Não, mulher tem que ser mãe, tem que se tornar mãe. E será?
Então, isso tem tudo a ver com que eu gosto de trabalhar, com o que eu gosto de estudar e com que eu tenho contribuído aí, né, Uhum. com as pessoas, se responsabilizar pela própria vida, pelas próprias escolhas e pelas consequências dela. E tem sido muito Ótimo, vamos falar disso rico. também. E é muito Uhum. legal que você citou, né? Onde a gente se encontrou lá no SOS. E eu fui para pensar um tempo atrás, eu já fiz tanta coisa na psicologia, já trabalhei em tantos outros lugares. E aí eu falei, gente, o que tem a ver, sabe? Cada um desses Hum, lugares. Todos eles eu identifiquei que eu estava lá para ajudar com que essas pessoas conseguissem ter voz, legal. sabe? Se posicionar, encontrar o Uhum. lugar delas no mundo. E isso também faz parte. Então, Muito acho que é legal. bem isso assim que eu faço. É, é interessante, assim, dá para puxar várias coisas da sua fala, porque, assim, de verdade, todos nós temos voz, mas existe contextos onde a gente sente que a nossa voz não é bem-vinda, onde Também. a gente sente que a nossa voz é desmerecida, onde a gente sente que a gente precisa usar certas máscaras ou concordar com certas falas para que haja um encaixe. E Sim. por mais que isso traga um certo conforto ou evite conflitos, vamos dizer assim, internamente isso vai se acumulando e uma hora isso implode, né? E assim, você já respondeu a primeira pergunta que eu sempre gosto de fazer para as convidadas, de que se toda mulher nasceu para ser mãe, você concorda que não, né? É uma generalização, né, Larissa? E toda Isso, generalização é limitada. sim, É limitada. sim. Então, não. Ainda mais, né, pessoal, quando a gente fala desse contexto, eu queria até que vocês compartilhassem com a gente aí no chat se alguma de vocês já trabalhou ou trabalha nesses contextos que fazem a gente parar e refletir muito sobre essas falas universais. Porque Uhum. quando a gente trabalhava no SOS e eu via mães espancando filhos, situações muito assim, maridos, esposas e entre irmãos, situações assim, onde a idealização da família foi sendo muito quebrada para mim, família enquanto instituição. Sim. E eu fui entendendo assim que o laço afetivo, que o respeito é o que de fato deveria estar em primeiro lugar. Qualquer ambiente que você está e que não prevaleça isso, esquece, né, instituição, assim, tem que. Então, queria muito ouvir vocês, se isso faz sentido ou se às vezes tem gente que ainda, né, convive em bolhas, porque às vezes acontece também. É, teve um momento antes que a gente falou sobre filhos tamparem buracos, né, Ju? E eu queria trazer esse para a roda, assim, para a gente falar. Uhum. Porque se filhos não são buracos, ou seja, se tem mulheres que têm alguns vazios, e elas acreditam que o filho vem para esse lugar de ser uma companhia, Sim. de ser, né, alguém que vai trazer um propósito, um sentido para a vida delas. Eu queria que você comentasse o que tem de errado nesse pensamento. Eu até pensando sobre isso hoje, assim, né? Sobre ser tapa-buracos. Eu me lembrei do último post que eu fiz, inclusive, falando sobre o casamento às cegas e da fala de uma das mães lá, né? E o quão difícil é naturalmente para um filho ir para a vida, porque as relações mudam. Então, eu tô acostumada ali com uma criancinha. Primeiro, o casal tá acostumado com a vida de casal. Sim, Aí chega uma criança, muda muita coisa, se toda não quase dinâmica. tudo, Sim. né? E aí traz um monte de novidades, novas necessidades, de uma dinâmica diferente que é necessário que os dois se adaptem e todo o resto da família também. Porque vão Sim. sendo criados novos papéis. E aí, à medida que essa pessoa vai crescendo, ela vai crescendo, os pais crescem, os avós, os tios, quem mais estiver em volta, e as coisas precisam ir mudando, porque essa pessoa vai se tornando alguém responsável pela própria vida, que vai ir para o mundo, que ela precisa seguir o caminho dela e construir o caminho dela. E aí, quando a gente tem esse lugar desse filho que vem dessa necessidade de ter uma companhia, do que estava faltando algo, agora ele vem e me complementa. Ou porque alguém que vai cuidar de nós na velhice, eu vejo você falar muito sobre isso, né? Sim. Vem cuidar de nós na velhice, isso vai ser limitante para todo mundo.
vão criar relações de dependência. Uhum. E aí, como é que fica a vida de todo mundo daquele sistema? Uhum. É aquele lugar que tá todo mundo amarrado naquela mesma dinâmica de quando houve aquela idealização, porque tem a idealização. Sim. De quando vai se tornar pai ou mãe, nossa, eu quero ter um filho, eu quero me tornar mãe, quero me tornar pai. Tem uma idealização de como vai ser, até porque a gente não sabe como é na prática até fazer. E Uhum. aí, Uhum. à medida que as coisas vão acontecendo, é preciso ir se adequando à realidade. Uhum. E nesse É, lugar do tapa-buraco, esses filhos. oh, Pode falar? desculpa. É só trazendo a Beatriz, ela tá sempre acompanhando, ela diz muito Hum, sobre a projeção. E aí eu queria que você explicasse esse termo para quem não está habituado com terapia, né? E o que é essa uhum. projeção? Quando eu olho no outro aquilo que eu tenho, Uhum. o que eu quero, de Uhum. forma muito simplista, assim, né? Bem resumida. Então eu olho para aquilo, eu quero oferecer o que eu não tive, eu quero proporcionar o que eu não vivi, eu quero ser para essa pessoa o que eu não recebi. Falar da minha necessidade. Às vezes Concorda? você está colocando o outro porque você está levando o que você precisava e não teve Não para o outro, mas a teve. necessidade dele é outra. É muito nessa Uhum, também, né? Aham. sim. E aí isso leva para um lugar de uma superproteção, de uma relação de dependência, de um lugar de paralisação mesmo. E a maioria dos problemas das famílias, para não falar todos assim, é a dificuldade de caminhar através dessas fases, dessas mudanças, porque ficamos presos lá naquele lugar idealizado. Uhum. E aí é difícil de ver um filho se tornando adulto, se tornando independente e não precisando tanto de mim. Uhum. Não sendo, eu não sendo tão necessária, ele não sendo mais, ou não querendo ser mais o centro das minhas atenções enquanto mãe. E Entendi. aí é desafiador. E Uhum. dói, eu fico escutando hoje em dia as minhas amigas, né? Porque eu ainda não vivo isso também, mas tá certo. E aí o quanto elas já. Uma vez eu fiz uma live para falar do quando os filhos vão embora, como ficam os pais. Sim. E aí as minhas amigas com crianças ainda. Ai, Ju, meu Deus do céu, eu já tô sofrendo de pensar que ele tá indo pra escolinha, de que ele tá indo pra casa dos amiguinhos, que ele fazendo coisas de fora de casa, de fora da família, né? Furando essa bolha. E aí, quando eles vêm como tapa-buracos, é muito difícil esse lugar. Então, no Casamento às Cegas, eu trouxe essa reflexão de uma menina que foi pro programa, casou, e a mãe sofreu muito. E ela relatou que era esse sentimento do ninho vazio. Você é tudo que eu tenho, minha filha. Dói muito te deixar aí. Dói muito não ter o seu cheiro, a sua risada, você o tempo todo lá dentro de casa, saber que você não vai chegar ali aquela hora que você sempre chegava. Aham. Aí Aham. ela fala pra mãe dela, mãe, mas você tem meu pai. Então ela Isso. tem um esposo e ela não reconhece a filha que estava, né? Ela colocou a filha nesse lugar de Uhum. que era o tudo da vida dela. Sim. Isso é prejudicial para ela, porque aí ela não tem uma vida para essa mãe que Uhum. fica presa nesse lugar e para o filho, para a filha que fica de alguma forma amarrada ali naquele lugar, naquela função de tapar esse buraco, porque senão a mãe vai sofrer muito. Sim. Então vamos pegar aqui. A gente está falando de uma mulher, e vou colocar um homem também, que tem alguns homens entrando. É, Uma pessoa que escolhe ter filhos. tá. Ela precisa renunciar, obviamente, de partes da vida da vida sem a responsabilidade da educação. Então, há renúncia para quem escolhe ter filhos. E há também a renúncia para quem escolhe não ter, no sentido de conviver numa sociedade onde as pessoas trazem muito para a roda, para a conversa de boteco ali, Uhum. as histórias, né? Não sei se você vive isso, eu vivo muito assim. Tá com amigas, logo traz o assunto um assunto engraçado do filho, da filha, da escolinha, né? Uhum. E aí a mulher ou o homem que escolhem não ter estão renunciando a fazer parte dessas conversas,
talvez até de sentir que, sei lá, tá faltando alguma coisa, então, na minha relação, na minha experiência. Uhum. Então, a gente tá dizendo sobre bancar, né, Ju? Sim, Renúncias vão acontecer sempre. sim. E aí, quando a gente fala sobre bancar, a gente precisa estabelecer alguns limites. Porque senão a gente toma uma decisão e a pessoa começa a minar aquela nossa decisão e a Uhum. gente. Então, minha segunda pergunta é assim: como que, quando os limites começam a ofender, você percebe que tem alguns casos de distanciamento que as pessoas aí no seu consultório, tudo, acabam tendo que fazer para o próprio bem-estar emocional? Conta um pouquinho sobre limites Primeiro, é bem difícil colocar esses limites, né? Aham. Até porque na nossa crença, assim, é algo social que nossa, é família. Como que você vai fazer isso? Como é que você vai falar desse jeito? Como que você não vai escolher não conviver? Mas é família. E não é bem assim, né, Larissa? É claro. E aí eu gosto de falar muito, a gente tem essas relações muito adoecidas e que são prejudiciais mesmo para todo mundo ali, para a dinâmica né, dessas relações, para individualmente também, porque adoecem as pessoas de forma individual ali também. Mas eu gosto de trazer para as pessoas pensarem que as relações também que parecem não ter nenhum conflito aparente são relações legais da família, né? Harmoniosas até, não tem um conflito muito grave, muito aparente. Essas também precisam de limites. Explica, Então não são. acompanhei. Um eu sou um exemplo desse. Então, lá em casa a gente não tem muito problema, assim. Sempre foi uma família sempre muito legal, vou falar assim. Né? Não temos grandes problemas. Eu brinco que eu gosto de falar, não é para aquelas pessoas que não querem ver a família pintada de ouro, porque tem quem tá assim, tá fugindo o tempo inteiro, né? Nossa, tô cansado, esgotado, não quero ver, de saco cheio. Uhum. Existem essas relações, são muito difíceis. Mas existem relações que são ok. Então eu não tenho muito problema, as pessoas não são não são relações tão pesadas assim, são relações ok, tem seus conflitos ali, suas indisposições, né, uns com os outros, aquelas piadinhas de sempre, aqueles comentários de sempre, comparações, tem tudo isso, mas não são coisas ofensivas e graves e muito pesadas de vivenciar. Qualquer relação precisa de limite, mesmo essas que parece que a gente não tem muito problema. O meu desafio hoje é mostrar para todo mundo, mesmo essas que acham, mas eu não tenho problema com a minha família, Ju. A gente se dá super bem. Ok, mas como é para você colocar o seu limite quando você escolhe algo que é diferente do que essas pessoas esperam? Tá, Um exemplo que eu dou, o meu. Eu escolhi ir para uma profissão que totalmente diferente daqui, lá de casa. Eu sou entendi. psicóloga, todos são, minha irmã é administradora e meus pais são contadores. Tá, Até ontem, vamos dizer assim, eles esperam que eu faça um concurso, que eu fosse para uma empresa, e entendi. eu precisei bancar essa decisão de que, não, eu vou ficar no consultório, eu quero ir para a clínica. Tá. Isso gera estranhamento, isso gera dificuldade de aceitar a minha escolha. Aí Uhum. imagina alguém que escolhe que não vai fazer faculdade depois que sair da escola, vai fazer um intercâmbio, vai viajar, vai começar a trabalhar. E aí que eu tô Sim. falando de decisões, nem cheguei na maternidade ainda, sabe? Então são famílias que têm uma relação ok, não tem algo muito grave envolvido, que precisam de um distanciamento, porque aí você traz isso, né? Uhum. Limites que podem precisar de um distanciamento Uhum. também. Uhum. Isso não é bem visto. Então, alguém que vai para longe, vai morar no exterior, porque arrumou uma oportunidade lá, talvez essa pessoa foi o jeito que ela arrumou de colocar um limite. Entendi. Às vezes, então, na vida real, né? Uhum. A gente precisa até entender o que que a gente consegue e o que que às vezes a gente vai
precisar de uma muleta, vamos dizer assim. Por O que exemplo, seria muleta? seria muleta. Vamos supor, ou alguma pessoa aqui queria que alguém compartilhasse para saber se eu não Mandem tô sozinha. para nós. Manda aí, porque às vezes teve uma época, hoje não tanto, mas teve uma época onde eu me sentia incomodada em ir a festas infantis ou a chás revelação, situações que então da criança era o centro. E assim, eu não recebia, não era um nem cinco perguntas, assim, 20 ou mais, né? Uhum. Pessoas que em algum momento falavam, e você? E seu marido? E quando vem? E aí, em um dado momento, eu optei por não participar. Uhum. E aí, eu, às vezes, arrumava alguma desculpa, ou quando eu tinha muita liberdade, eu falava assim, amiga, eu te agradeço muito o convite, mas eu não me sinto tão confortável de estar lá. Mandava, às vezes, um presente, mas não ia. Uhum. E aí, eu tô dizendo de um distanciamento, não só de família, mas de, né, Desses espaços círculos. sociais. Uhum. E aí, por exemplo, hoje eu já consigo ir, não me incomoda, porque eu consegui publicamente me posicionar. Uhum. E aí eu consigo ir. Quando alguém pergunta, eu falo com muita naturalidade que não, eu não vou ter filhos, eu tomei essa decisão. Mas eu precisei de um tempo. Eu não Sim. fiquei assim, me obrigando a estar num espaço, entende o Sim. que quer dizer? E aí eu não sei se todo mundo já sente igual a mim, que às vezes tem etapas até conseguir pôr um limite, que Mas às vezes precisa realmente não conviver, não estar. e isso é muito legal o que você está falando, porque é algo que eu gosto de frisar, que as pessoas, às vezes, eu falo que é importante a gente aprender a pôr limite sem rebeldia. Porque às vezes Ah, a gente legal. acha que está colocando limite é na grosseria. Aí eu sei colocar limite. Será que sabe? Talvez você faça isso nessa rebeldia, nessa grosseria, porque é o jeito que você dá conta. Mas a Hum, longo prazo isso não se sustenta, porque fazer isso me deixa mal. também, É né? É. desagradável. Então, meu convite é para a gente aprender a colocar limite com assertividade. E para isso, precisa dessas etapas que você falou que você viveu. Hum, Eu gosto de brincar que, assim, se o que você está ouvindo de perguntas, que as pessoas estão comentando, comparando, perguntando, como você recebeu essa pergunta, eu também tenho recebido muito nesses certo. últimos anos. Te incomoda muito, a ponto tem gente que fica assim muito mobilizado, né? Para e olha para dentro, porque a gente fica exigindo que o outro pare de perguntar. Hum, Ele não pode, ele tem que respeitar. Que coisa que invasivo. Não é. A gente precisa olhar para dentro e ver por que aquilo está me incomodando tanto. Porque hum, quando não tiver tão inseguro ainda essa decisão, quando ainda não tiver tão firme em você, vai incomodar muito. E aí você disse, eu fui me fortalecendo nessa decisão, me posicionei publicamente, sim, inclusive, mas isso estava bem dentro sim, de você já. E aí você sim. consegue responder a cada uma das 20 perguntas com E, serenidade. às vezes, nem sempre, assim, lá pela 15ª, você tá Somos seres eu humanos, não é fico mesmo? morrendo de rir. Tem muita gente que me manda, assim, e a gente ri juntas, né? Muitas mulheres que mandam, assim, aqueles vídeos bem escrachados, assim. Hoje eu recebi uma, que a pessoa coloca uma máscara, Da assim, e é o dedo. Bia. Da Bia. Aham, eu ia te mandar isso, é verdade. Porque realmente, assim, eu acho que o ponto que a gente está trazendo é o seguinte, né? A gente está falando de renúncia, a gente está falando de destravar a vida. Então, até aqui o que a gente está pondo na roda para pensar é: sempre vai ter alguma renúncia, tendo filhos, não tendo, escolhendo uma profissão com estabilidade, como você disse lá, do concurso, ou sendo empreendedora, né, etc. Tudo tem. Sim. Agora, para a gente destravar para a vida, a gente tem que estar segura de que a gente realmente está renunciando a alguma coisa e não sentindo que é uma falta de posicionamento, né, Ju? E Assim. aí entra o que você fala muito legal, que é o escolher com responsabilidade. Uhum, E eu uso a palavra consciência. Eu vou escolher com consciência e não só ir fazendo o que é dito que tem que ser feito. Porque quando a gente vai fazendo, cumprindo os protocolos e dando check aí no caminho da vida, eu nem sei por que eu tô fazendo. E isso é
gera insegurança. Uhum. Quando alguém me perguntar, um pouco antes de eu ler seu livro, eu comecei a pensar, eu sempre tive essa vontade, sempre quis ser mãe, sempre me gerou muito medo não conseguir fazer isso. E Tá. aí eu parei a pensar, pra que eu quero ser mãe? Sabe? O que Uhum. me vem? Da onde vem essa vontade toda? E eu consegui essa resposta comigo. Eu Perfeito. nunca tinha parado para pensar nisso. Quando eu leio o seu livro, eu falo, olha que legal. É isso. Para decidir para não fazer também, eu vou medir, e a Gabi fala aqui, né, do adulto, é essa postura adulta diante da vida, de quem olha para a realidade, para os dados, para os fatos, para analisar mesmo de forma responsável e analítica, né? Aquilo do medir, pesar, prós e Uhum. contras, tudo Uhum. isso, desse Uhum. lugar de quem analisa ali. E aí toda escolha tem um preço. Qual preço a gente quer pagar? Você fala da Uhum. renúncia, eu acho que essa expressão cabe aí. Toda escolha vai ter um preço. Então eu vou escolher ser mãe, eu tenho um preço que eu vou pagar por isso. E aí Sim, eu topo. Eu escolho não ser, tem também os preços que eu vou sim. pagar por isso. Eu topo. E aí, meu convite também é assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas e as consequências delas. Porque vão Sim. vir. E você traz isso também na reflexão do livro. Peraí, como é que eu vou fazer? Se eu conto com um filho para me preencher, se eu conto com um filho para cuidar de mim quando ficar mais velha, como que eu vou me preparar para isso se eu não vou ter? E não que o Uhum. filho seja para isso, Sim, de novo, né? sim, mas Mas ah, como que eu vou me preparar para sem isso? dúvidas, É do lugar de adulto? sem Então, isso dúvidas. de olhar com essa consciência, escolher com essa consciência vai ajudar muito. Porque eu tenho clareza do que eu estou escolhendo. Sim. Eu queria perguntar, assim, não sei se alguém fica à vontade de contar pra Gabi, gente maravilhoso. que tipo de renúncia ou que tipo de angústia tá rolando do lado daí. Se vocês quiserem, né, aproveitar a Ju Conversem com a para gente, trocar galera. ideias. Porque, por exemplo, eu lembro exatamente, Ju, um ano atrás, meu Deus, eu dormia chorando. Uhum. Eu estava num estágio de angústia constante do assunto ser uma ferida aberta para mim. E foi muito necessário mergulhar, entender, conectar com valores, com pesquisas, com dados, para eu conseguir realmente sentir. E aí eu quero bater nessa tecla agora, que desistir é diferente de renunciar. Então, quando a gente deixa de escolher ter filhos ou deixa de seguir uma profissão que a gente acha que não é capaz, eu acho que tem uma questão de autoestima muito importante para ser considerada. Porque a gente é capaz. Se a gente entende que um filho vai exigir da gente um pouquinho de conhecimento de socorros, um pouquinho de conhecimento de reserva financeira, né, um pouquinho de psicologia, leitura aí sobre Conhecimento sobre desenvolvimento humano. desenvolvimento humano, sim. Putz, se eu não tenho isso e eu quero ser mãe, eu consigo ir aos poucos me preparando para isso. Sim. Agora, assim, estagnar e dizer não consigo, puxa, eu acho triste, porque eu acho que você está desistindo de algo que talvez você quisesse muito, mas você está numa passividade. Uhum. Agora, quando você renuncia, você deliberadamente está abrindo mão de alguma coisa em prol de uma outra. Não Uhum. é que você está, né, jogando a toalha. Uhum. Tá Uhum. entendendo que talvez tudo que vem no pacote não cabe naquilo que você consegue bancar. Sim. E eu não sei, você pensa dessa forma também? Você tem algum caso aí de consultório que te veio à mente, né, sobre essa diferença? Sim. É bem legal isso que você fala, porque é importante diferenciar, né? E eu acho que as pessoas têm esse olhar para o desistir, porque o entendimento é de que isso tem que acontecer, Uhum, não, né? Não tem uma outra opção. E aí, quando a gente começa a olhar para a opção uhum, de eu posso escolher, uhum. eu posso pensar sobre essa minha escolha e decidir diferente, se for o caso, aí a gente pode começar a falar nessa renúncia. Então, eu acho que é um aprendizado para a gente entender esse outro, ainda mais profundo, né? Esse lugar da possibilidade de escolher uma vida que não inclui
cuidado, sim, tem filho. E é sim. isso. E que vão ter outras coisas para viver, tem outras coisas para viver, mesmo renunciando a isso. Ok, tá tudo bem. Olha que legal. A Letícia compartilhou com a gente, e aí, Letícia, eu quero até te indicar o arroba Amores Possíveis, para quem também gosta dessa temática. Ela trouxe que ela está num momento refletindo se vai renunciar a relacionamentos amorosos. Uhum. E aí, automaticamente, eu já consigo ver as pessoas chegando para a Letícia dizendo assim que ela está desistindo, né, de se relacionar com outras pessoas, às vezes por alguma ferida anterior. A galera já vem trazendo, né, essa obrigação também. Mas às vezes, para pessoas num nível da vida que já se casaram, já se relacionaram, já viveram experiência, estão se sentindo muito bem com a própria companhia, às vezes querem ter relacionamentos esporádicos, às vezes podem, né? São tantos caminhos. E eu acho que é um pouco sobre isso também que a gente está falando, né? Sim. Renunciar E a essas. entender o que que te leva a fazer isso. E aí a gente poderia falar, vamos olhar para isso numa terapia, vamos ver que a terapia pode olhar para o que está faltando para você ter um relacionamento, mas a terapia também pode te ajudar a se firmar nessa decisão de entender hoje o que eu decido é renuncio a viver um relacionamento amoroso. Bom, Uhum, ok, uhum. pode ser. Aí a gente fica. O medo de decidir é isso, né? Ai, mas e se eu mudar de ideia lá na frente? Você também faz essa reflexão, né? Sim. E se eu me Aí arrepender? É, ele. aí eu falo de novo, é o que assumir a consequência dessa decisão, porque toda escolha vai ter um resultado, vai ter uma consequência. Sim, E tem coisa que dá tempo de mudar, dá tempo de rever o sim, caminho também. Outras não, mas tem coisas que sim. Então, esse lugar de entender o que não, para que eu estou decidindo isso, o que cabe agora, ok. Eu acho uhum. que com essa consciência e com essa clareza né, da minha motivação, do para que eu estou escolhendo por isso, beleza. Cada um escolhe o que quer, né? Mas aí a Eu- gente fala quando a gente fala desse conselho do adulto, a gente tem essa decisão também por ou baseado nas verdades, nas crenças e na história familiar que a gente vai só reproduzindo, ou na fantasia da criança, Uhum, uhum, né? Nos medos, nos impulsos que a nossa criança tem. E aí o uhum. convite é para a gente ir para esse lugar do adulto, não ir tanto para essas verdades absolutas e protocolos e crenças e como é que chama? Padrões de funcionamento ali, né? Uhum. Mas também não ficar nesse lugar do medo, da fantasia, da impulsividade, que a nossa criança também tende a decidir coisas. Sim. Né? E eu ousaria dizer, aí você me corrige se eu estiver errada, que eu sou meio metida psicóloga, Ju, assim, tem hora que eu umas análises que não me cabem, mas eu sou meio abusada, assim. Só que eu fico pensando assim, eu tenho uma amiga divorciada que ela diz assim, quando ela chega em casa e não tem ninguém lá, ela pode olhar para isso como solidão ou como liberdade. A escolha é Uhum. dela, de chegar em casa se sentir triste, com, né, assim, tá mal com isso, ou de assim pôr um programa que ela quer assistir, Uhum. abrir um vinho, beber alguma coisa que ela quer, ligar para alguém que ela quiser conversar, ler um livro. E ela falou que é muito isso, assim, a maneira como você interpreta. E aí, uma provocação que eu fiz para ela e eu trago aqui pra gente é muito assim: a resistência é para o relacionamento ou é para situações de alguns relacionamentos? Porque à medida que a gente entende também o que é o ponto crucial, a gente se abre para uma possível mudança. Então, às vezes a gente se perde um pouquinho dizendo, eu não quero filhos, eu não quero um relacionamento, eu não quero XYZ, mas o que a gente não quer dentro daquilo que a gente entende que é o filho, que é o Sim. relacionamento.
é isso, assim, pra gente pensar. Porque Uhum. eu soube dizer pra mim mesma que não é que eu não queria filho. E aí eu vou dar um spoiler aqui do livro. Eu deixei muito claro no livro, eu não quero parir, gente. Eu entendi que engravidar, é, assim, tudo que acontece no corpo, tudo que acontece no puerpério, questões de saúde mental que eu trouxe, que eu compartilhei no livro e que eu entendi que eu estaria mais suscetível a certas questões de depressão pós-parto, etc. Eu entendi que parir não é para mim. E aí eu deixo em aberto no livro. Eu falo, pode ser que no futuro eu queira adotar uma criança mais velha, porque eu também não sinto muita vontade de passar pela fase do choro, da fralda, do desmame. Uhum. Putz, então não é que eu não quero um filho, Maravilhoso. né? Exatamente. E aí pode ser que tenha alguém, né, Ju, que fala assim, então você tá Você quer a querendo parte boa, como se o resto fosse tão facinho assim, né, cara? e assim, se a pessoa quiser conversar, eu posso levar para um lado. Não, olha, eu toparia de repente adotar, mas aí eu também entendo que não é uma questão só minha, envolve meu marido, envolve Sim. muitas conversas, porque existe Uhum. preconceito, existe. Enfim, aí a gente entra em outros assuntos. Sim. Mas é isso que eu deixo na roda, pra gente entender de fato assim, o que que a gente não quer. Porque Uhum. às vezes a gente tá ticando um não muito grande na nossa lista e ele não é a raiz do não, né? Eu não sei se eu fui E clara. aí entra de novo aquela primeira palavra lá do começo que a gente falou, que da generalização. Nossa, porque um relacionamento é muito ruim. Nossa, porque ser mãe é muito ruim. Ou é muito bom, né? Aham. A minha mãe, eu falo pra ela, mãe, você não fala isso pra todo mundo, não. Porque pra ela, nossa, é a melhor coisa que tem. Foi sempre tudo muito bom, muito gostosinho, sabe? Ela tem esse olhar muito positivo pra maternidade. E aí eu falo, mãe, foi pra você, assim, calma. Não é pra todo mundo. Não fica falando isso pra todo mundo. Porque para ela foi, ela teve essa interpretação, ela viveu assim, ela escolheu olhar dessa forma. Aham. E aí então a gente tem essas generalizações, né? Porque porque vai perder, tem tem gente que passa pela maternidade, essa gestação. Eu tenho uma amiga muito próxima, ela passou a gestação dela muito difícil, muito difícil. Ela ficou de cama a gestação quase que toda, passando muito mal. Ela tinha um problema com os Amiga, hormônios da gestação. nossa. E aí, eu não tinha visto ainda alguém passando tanto aperto na gestação. Para mim, nossa, é muito bonita, é uma fase muito bonita e tal, com todos os seus desafios, né, que eu vejo, mas ela me fez pensar que isso pode acontecer também. Sim, Que não é sim. só a beleza do gestar. Que o gestar pode vir muito mais desafios do que os naturais, que já são os incômodos, mudanças Uhum. e tudo aquilo. Então, a gente meio que generaliza essas experiências e aí isso também é prejudicado porque a gente tem mania, né, de compartilhar a nossa como se fosse a verdadeira, assim, que todo Tá. mundo vai passar. Uhum. E aí analisar de novo isso que você está falando, analisar qual que é a parte que eu não quero, com o que eu não quero lidar, com o que eu estou disposta a fazer. Uhum. Como todo limite que vai ser colocado em qualquer situação, colocar no limite não é dizer não, não vou fazer, pronto, acabou. Também é negociar. Legal, legal. A É gente eu pode. falar, ó, agora eu não posso, desse jeito eu não quero, assim eu não consigo. Pode ser de tal jeito? Negociar. Isso também é limite. Legal. Eu entender o que é meu, o que eu consigo contribuir, o que eu consigo fazer, até onde eu consigo ir. Porque a Uhum. gente tem esse Uhum. lugar, né? O limite ele não é aquele muro, né? A muralha da China, toda Uhum. tampada. Não, ele tem suas vazões para a gente Ah, enxergar ali do outro lado, né? Pode ser mais fluido, mas ele legal. precisa até ali. Uma sinalização de que ele até ali Eu pode, acho até ali vai. interessante um relato de uma mulher que eu conversei em Belo Horizonte. Ela trouxe para mim assim, ela foi mãe, ela, o casamento dela entrou num movimento assim que não tinha mais tanto romance, não tinha um interesse mútuo, ficou muito, né? O cuidado da criança dominou a relação. E aí, quando cresceu, eles não se viam mais como marido e mulher, optaram pela separação. Uhum. Aí cada um foi viver um tempo a sua vida.
Uhum. Só que, assim, em nenhum momento aconteceu durante o casamento desrespeito, situações assim, só tinha rolado um esfriamento, etc. Voltaram, Ju, voltaram a namorar, voltaram a ficar, aquela coisa toda. Aí disseram, e aí, a gente volta a morar juntos, né? Voltamos ao que era. Eles estabeleceram uma nova configuração, cada um tem a sua casa, aquela dinâmica que eles estabeleceram. É, assim, com um certo. Não tendo a rotina todo dia, ajudou a não cair no Naquilo. fantasma do passado, criou uma nova relação, etc. Então, assim, acho que o que você trouxe da negociação, eu trago esse exemplo que me veio aqui em Muito mente, bom. porque quando a gente fala de renunciar, a gente entra em tantas coisas, às vezes a gente abre mão de um casamento, mas é por causa de um padrão de casamento que a gente tem como referência. Uhum. Abre mão de ter filhos por causa de um padrão. Eu sigo um casal que viaja o mundo, Ju, com os filhos num iate, assim, num Eu acho barquinho. isso muito legal. Eu falo assim, nossa, Corajoso. realmente assim, fora da curva. Uhum. Então, eu acho que vai muito daquilo que a gente consegue bancar. E a Eu, disposição, né, Larissa, para enfrentar todas essas coisas e vivenciar e se arriscar a aprender com essas situações, porque a gente acha que não estou disponível e aí quero ser mãe e ou não, e aí eu vou para a vida com essa escolha. Vão ter desafios dali para frente, coisas que eu vou precisar rever, esses contratos aí que você contou desse casal e contratos entre casal, contratos dentro da família, contratos com os amigos, com qualquer relação, eles precisam ser revistos ao longo do tempo. uhum, Porque a gente muda de fase, a gente conhece novas coisas, a gente está disponível um pouco mais e um pouco mais, ou às vezes um pouco menos. aham, Isso precisa ser comunicado, né, de alguma forma. Então é importante isso ser revisto, assim, de tempos em tempos mesmo. E legal. aí fica mais Desculpa, pode adaptado, né, para aquela fase, mais ser. real também. Eu queria perguntar o seguinte: tem algum recado pela sua experiência que você deixa para as mulheres que às vezes assim não estão conseguindo romper com o gelo? Porque às vezes, e aí eu trago um pouco da minha história também. Tem momentos onde a pessoa não te critica abertamente. Uhum. Ela, ela finge que nada está acontecendo, assim. Tem, por exemplo, pessoas muito próximas a mim que, quando surge o assunto do livro ou da minha decisão, sai de perto, finge que nada está acontecendo, assim. Até hoje. É, Uhum. e, e eu sei que algumas pessoas que estão aqui com a gente pode estar vivenciando essa situação do não da agressão ou da crítica explícita, Sim. mas da falta de validação, da visualização. Validação, acho que é a palavra, né? Sim. Mesmo que não concorde, mesmo que seja, mas assim, não quero falar do assunto, saio de perto, não tô querendo te perguntar nada sobre, né, a sua decisão. Tem alguma coisa que você diria em casos assim? A gente espera, né, muito das pessoas esse apoio, porque essa validação vai me trazer supostamente essa certeza de que eu tô fazendo certo, de que é Uhum. esse o caminho mesmo. É uma expectativa muito grande que a gente coloca em relação ao outro. E aí, o mais garantido, que ajuda a gente a lidar melhor com isso, porque é isso que a gente vai ter que fazer, é de novo trabalhar a autoestima. A Hum, autoestima para ter essa clareza de que eu escolhi isso, hoje essa decisão é a que faz mais sentido. Então, eu sinto muito, porque as pessoas têm o direito de não concordar, total. têm o direito de não querer falar, de não apoiar, de não fazerem igual, de terem uma crítica a respeito. Mas quando ela vem velada, ou quando ela não vem nesse lugar do ignorar, é dolorido, né? Porque talvez mais dolorido do que quando é falado. Sem
dúvidas. Eu sei, você pode falar um pouco, né, do que você sentiu nesse lugar. Mas esperar que o outro vai fazer diferente ou exigir que ele entenda e fale e haja naturalmente, não é o que vai ajudar. Então, de novo, a gente volta pra gente. Eu preciso estar muito bem com essa decisão e me trabalhar para isso. Ah, mas eu não tô, ainda tô em dúvida, eu tenho medo, não sei como vai ser. E é com essas incertezas todas que a gente precisa ficar em paz. Porque a vida é assim, né, Larissa? A gente Sim. não tem garantia de muita coisa. Então, meu convite é de a gente olhar mais pra gente quando a gente toma essas decisões Tá. para a vida. E escolher Uhum. também com quem compartilhar. Porque às vezes eu tô esperando de alguém que essa pessoa realmente não pode me entregar nada. Uhum. E eu tô querendo uma validação para eu me sentir segura, mas não funciona. Porque vocês já pararam para perceber? Pode um monte de gente elogiar, falar, ah, Ju, tá aqui, ó. Lindas, poderosas, né, e tal. Se eu não tiver essa clareza comigo de que eu sou linda, de que eu sou poderosa, não adianta ela falar. Não adianta o outro me validar. Eu vou continuar com essa insegurança, essa incerteza no meu coração. Uhum. Então, não é o E eu, caminho. eu diria até que às vezes se a gente também se deixa levar muito pelos elogios, esperando tanto, a Uhum. gente acaba virando marionete, assim, um alvo fácil de manipulação. Porque elogio da boca para fora, muito fácil, né? Tem Uhum. pessoas falsas, tem pessoas que fazem. Se a gente também não entende qual o nosso valor, é, a gente fica ou buscando a validação ou suscetível demais a uma validação falsa, e, né? Uhum. Então, acho que o convite para a gente fechar hoje, né? Um convite de papo para gente grande, né, pessoal? É a gente olhar no espelho e entender quais são os pontos que estão doendo e Uhum. que não são responsabilidade do outro. Parar de cobrar filho, parar de cobrar qualquer coisa. É responsabilidade nossa correr atrás daquilo que traz satisfação, realização, autonomia. Porque uma coisa também, né, Ju, não vai dar tempo da gente entrar nessa seara, mas eu vejo muita gente também assim, se vitimizando, do tipo, ai, minha mãe me cobra demais, ou quem for me cobra demais. Sem olhar para aquele grau também de responsabilidade. Poxa, que idade que você tá morando na casa dos pais, não arruma a própria Uhum. cama, não lava a Ah, própria. isso dá uma live inteira mesmo. Uma live inteira, né? Eu acho Dá. que na hora que a queixa do outro, ela tem um lugar de a gente refletir. Uhum. O alerta do outro, às vezes tem. Por isso que eu gostei demais quando você falou da gente não ser rebelde, espanar, porque às vezes o que o outro tá trazendo vem de um lugar de afeto, de amor, de preocupação genuíno, não de cobrança. E Uhum. a gente tá na defensiva e já, né, bloqueia. Então, o convite pra gente grande, acima de tudo, é pro diálogo e um diálogo honesto. Sem manipulação, sem forçação de barra, sem imposições. Sim. A gente poderia caminhar para um encerramento, né, convidando para isso e que a gente está É, aqui quando você para. fala de conversa de gente grande, é exatamente isso, né? Em qualquer uma dessas decisões, e nessa decisão, né, que você traz da maternidade, em qualquer uma, mas já que a gente está falando dessa, é assumir real o que você decidiu. Tem um trecho no livro que você traz que me pegou muito, assim, que foi até quando eu falei assim, gente, eu preciso conversar com a Larissa, a gente precisa fazer uma live. Que é quando você conta que alguém fala pra você que, nossa, mas ia ser muito melhor se você falasse que você não Sim. podia. Qual que é a vergonha de falar que eu escolhi não ter, Uhum, sabe? Então, para outras pessoas, vão ter esses julgamentos. sem Eu vou dúvida. receber esses julgamentos, ok. Agora, o quanto isso vai me deixar impactar, o quanto eu vão me mobilizar a ponto de pôr em dúvida o que eu estou pensando. Claro que a gente pode filtrar. Nossa, mas será? Será que eu, né, eu sei mesmo, eu tenho clareza disso? Será que eu não tenho um pontinho ainda que eu preciso olhar, trabalhar e tal? Então, essa passagem me marcou muito, porque faz parte, acho que, desse momento que você conseguiu assumir.
né? E bancar, assumir a responsabilidade pelo que você decidiu. E o outro que lide com a frustração dele de ver alguém tão corajosa bancando isso publicamente, É. sem ficar inventando. Quando você falou lá no começo de muleta não, você falou outra palavra. Muleta, foi. Foi. Aham. Eu entendo nesse lugar, entende? Que essa muleta, até que ponto ela é para nos proteger e ela é legal, né? Então eu vou fugindo aqui, vou fugindo ali de algo que me incomoda, que me deixa desconfortável, porque é legal a gente se proteger também, tá tudo certo. Tanto que eu não vou falar para todo mundo, não preciso contar para todo mundo, não preciso trazer isso numa roda e declarar, né, Sim. pra galera assim. Mas até que ponto isso também vai dizendo de uma insegurança minha, de ter que ficar sempre contando mentirinhas, né? Pra eu não falar a É, real e não ver é. o olhar do outro. Porque às vezes é só um olhar, às vezes é só um silêncio Uhum, constrangedor e tal. Então, uhum. essa parte me marcou bastante, assim. E eu acho que diz dessa responsabilidade que você tá falando, de pelo que escolheu. Legal. Legal. Fiquei muito feliz. Nossa, a gente está caminhando para encerrar. Eu gosto sempre de perguntar para você o que é serenidade. Queria te ouvir. Na sequência, a gente encerra com um trechinho do livro e você também já fica à vontade de fazer seu jabá, deixar contatos, quem quiser Vou fazer. ter. Ai, serenidade, né? Essa palavra que a gente falou ela algumas vezes aqui, para mim é esse lugar de estar em paz comigo, com o que eu sinto. É ver o caminho claro, assim. Às vezes não vai ser muitos metros para frente, mas vai ser o próximo passo. Eu Legal. sei, estou em paz comigo mesma quando eu tomo uma decisão. E, e não quer dizer que vai ser levinho, vai ser fácil, vai ser flores sempre. Porque, como eu disse, a gente paga um preço por tomar uma Uhum. decisão, né? Então, às vezes o preço vão ser os olhares das pessoas, mas eles lidem com o sentimento deles. Eu estou em paz com aquilo que eu decidi. Uhum. É isso que cabe agora para mim. Então, eu estar Uhum. serena para mim é desse lugar, assim, sabe? Nessa paz comigo mesma, fazendo aquilo que faz sentido para mim. Legal. Faz sentido aí? Demais. Demais. Tá? Seu arroba aí para quem não anotou, e aí eu sigo para a leitura do. Posso fazer um convite para a galera, já que a gente está falando de limites, eu montei um workshop que diz Legal, conta aí. Reaprendendo a dizer não. E aí, eu vou lançar ele agora em fevereiro de novo. Nós estamos indo para a quarta turma. E tem sido muito Legal. legal, porque essa construção conseguir olhar para o que limita elas de dizer não, qual é a dificuldade, quais são os medos, quais são as crenças, o que eu preciso, que preço eu posso que eu estou a fim de pagar, qual que eu não estou, e construir essa assertividade para eu conseguir dizer meus nãos. E dizer meus nãos não é só aquele não, eu não vou, não, eu não quero. Eu quebrar padrões também, dizer não para algo que vem acontecendo, vem se repetindo e as pessoas vão simplesmente reproduzindo. E chegando uma vez eu escuto, peraí, eu quero fazer diferente. Eu quero tomar uma decisão que não é essa que está todo mundo esperando. Como é quebrar a expectativa do outro? Isso Uhum. também é dizer não. Sem dizer não, também é dizer não. Interessante. Então, fica aqui o convite. Quem quiser me acompanhar lá, agora em fevereiro eu vou falar um pouco mais sobre ele. Já abro a turma para a gente fazer a quarta turma do workshop, reaprendendo a dizer não, porque a gente já soube, a gente desaprendeu ao longo da vida. É. Já tivemos essa Olha, fase aí. eu acho que tem certas coisas na vida, gente, eu guardo pra mim e isso faz sentido. É igual cortar a unha. Tem Uhum. coisa que é a dente, é todo dia, várias vezes ao dia. Tem coisa que cortar a unha, vocês já repararam assim, às vezes a gente assusta, você não tem Nem que viu. cortar todo dia. Meu Deus, o tamanho que tá minha unha. Uhum. Dizer não, aprender a dizer não, é algo que de tempos em tempos a gente percebe que a gente está esquecendo, que em alguma área da vida, ou no profissional ou no pessoal, o não está esquecido e você tem que dar aquela polidinha. Boa, vou usar essa, Eu gosto, vou usar essa mas metáfora. falo isso para mim mesma várias vezes. Sim. E qualquer fase da vida a gente pode aprender a dizer não, né? Olhar para esse não e retomar esses nãos, ou aprender a colocar não, se a gente não passou Ah, uma vida sem saber fazer isso. Porque cada
fase vai ser necessário colocar os limites e eles vão precisar ser revistos. Então, cabe uma revisão, sim, uma lixadinha ali. Com Legal. certeza. Muito bom. Vou usar essa metáfora sua aí, a próxima. Pode apropriar. Olha, quero a Geice, Mazinha. Quem chegou por último, pessoal, a gente vai deixar salvo no feed. E antes de vocês irem embora, eu ultrapassei aqui um pouquinho do tempo normal, mas jogo rápido. Eu quero ler para vocês um trecho do livro. Todo final de live, né? Eu faço uma leitura de um trechinho. A gente está na última semana de janeiro, é o mês do Janeiro Branco, é um mês onde vocês devem ter sido bombardeados por convites à reflexão sobre saúde mental. E eu encerro com um trecho do capítulo mais difícil que foi para mim escrever, que é um capítulo onde eu falo que eu planejei a minha morte, é o capítulo 7 do meu livro. E eu pego um trecho para fazer um convite para a gente abrir mão de algumas máscaras, porque a gente precisa renunciar à aceitação, muitas vezes, do outro, para a gente aceitar a gente mesma e seguir uma vida autêntica. Então, deixo com vocês o seguinte. E para quem não viu, chegou por último, é um trechinho desse livro aqui, tá, pessoal? Deixei uma colinha aqui do lado para olhar. Após experimentar o amargo de sabor da apatia, passei a ver a vida, as pessoas e a mim mesma de uma forma bastante diferente. Comecei a ter perspectivas positivas sobre o futuro, traçar planos e entender que eu precisava mudar. Amadureci. Foi um período de apreciação por genuinidade e de queda de várias máscaras. Tomei pavor do perverso mascarado de bondade, dos discursos sedutores e rasos, das distrações com apelo afetivo, da hipocrisia que mantém as aparências, das manipulações sutis que criavam amarras invisíveis. Gaiolas de ouro ainda são gaiolas. Precisava me libertar de tudo que me aprisionava em crenças e valores que não eram meus. Foi um período de mudança definitiva do meu ser. Passei a apreciar o não saber, a dúvida, a vulnerabilidade, a mudança de opinião baseada em evolução de pensamento, ao invés da rigidez dogmática dos presunçosos. Por isso, eu me afastei de quem sempre alegava saber demais ou fazia imposições e incutia culpa por meio de julgamentos. Passei a ver mais beleza nas pessoas que erram, refletem, aprendem e recomeçam. A ver mais virtude em quem se basta com discrição do que quem ostenta títulos, posses e conquistas. Tornei-me seletiva e reservada a um círculo onde precisava reinar confiança e reciprocidade. À medida que me distanciei daquele estado depressivo, passei a temer o não viver. Diferentemente da morte, o não viver é desesperador. Por isso, há quem procure o fim com as próprias mãos, para acabar com o desespero, mediante a única solução que consegue vislumbrar. E aqui eu encerro a live de hoje, te agradecendo por participar. Foi um papo muito gostoso. Obrigada para todo mundo que participou, Jéssica, Giovanni, todo mundo que chegou aqui ao final. Fica o convite para assistirem a gravação que vai ficar no feed. Semana que vem tem mais. Gente, tem tanta coisa legal, Ju. Ó, eu vou contar uma menina que semana que vem, primeira semana de fevereiro, eu vou conversar com uma mãe que é meio bruxinha e junto com a filha, elas fazem rituais, isso aproximou demais elas durante assim o período de adolescência rebelde. E a gente vai fazer um ritual, gente, semana que vem de canela. Fica o convite. Ah, boa! É um ritual de prosperidade para comer. E ainda vai ter muita conversa boa com mulheres que querem ter filhos, que não querem, mulheres maduras, mulheres em processo de adoção. Vou conversar com uma mãe que perdeu a filha por vídeo. A gente vai falar um pouco de luto. Tem muita coisa boa. Estejam aqui sempre bem-vindas.
pra gente conversar conversas boas e pra gente grande, né, Ju? Sempre, todas essas lives aqui são conversas pra gente Pra grande, gente grande. total. Um beijo, Obrigada, viu, pelo boa convite, noite. pelo papo, foi ótimo a nossa. Foi ótimo. Gente, obrigada pela atenção de vocês. Beijo. Tchau, tchau.